Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos novamente falar sobre o barroco. Mas, gente, nós já falamos do barroco em vários aspectos. Então, a gente vai focar agora em falar especificamente de onde veio esse termo, esse apelido para o Gregório de Matos, que é Boca do Inferno. Vamos lá então. Existem, gente, primeiramente a gente tem que relembrar, algumas hipóteses para a etimologia da palavra barroco, como a gente tinha comentado anteriormente. Mas o que acontece, gente? Alguns falam que é uma derivação do grego baros, que quer dizer pesado, do florentino baratio, que significa engano, ou então do português barroco, que a gente já viu anteriormente, pérola irregular. Então, é possível esses três significados, então, para a palavra barroco. No século XVIII, gente, o sentido se ampliou para se referir ao que é extravagante, desigual. Gente, para quem já viu em foto ou pessoalmente alguma igreja católica, vocês podem observar que grande parte delas possui um altar com bastante elementos dourados. Justamente porque, gente, eles precisam demonstrar a riqueza, o poder. Lembrando, gente, que o barroco ele acontece num cenário pós-contra-reforma. Justamente quando, gente, essa igreja católica, ela precisa então reafirmar a sua força, a sua imponência no cenário mundial. Então, uma das formas, gente, é justamente trazer esses altares com bastante ouro. Aqui no Brasil, a gente pode pegar, por exemplo, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Lá nós temos várias igrejas que contêm muitos elementos dourados. Justamente porque o nome do estado, Minas Gerais, vem porque lá era uma região onde nós tínhamos várias minas de ouro. Minas que foram exploradas quando nós éramos uma colônia portuguesa ainda. Porém, gente, lá eles ainda tinham um pouquinho mais de acesso a esse ouro. Também, gente, a noção de irregular e desigual, podemos encontrar muito do que foi o barroco brasileiro. Então, essa coisa de irregular, desigual, marca, gente, demais. São duas palavrinhas que resumem, então, o barroco aqui no Brasil. Então, a gente pode falar dessa forma, igual a pérola. Então, essa pérola irregular chamada de barroco, ela tem muita ligação, então, com o movimento barroco aqui no Brasil. Falando, então, do Gregório de Matos. Ele foi um poeta múltiplo. Passou pela lírica amorosa, pela lírica filosófica, pela lírica religiosa e pela lírica satírica. A parte satírica diz muito do contexto político-social da época. Volta-se para a Bahia do século XVII. Então, gente, o Gregório de Matos, toda a sua obra literária, a gente consegue perceber que ele é um poeta que ele traz muito claramente o que era o contexto social político da época que ele viveu. Então, é bastante interessante a gente analisar os poemas dele a partir dessa perspectiva, para a gente perceber o quão desigual, o quão irregular era a sociedade baiana daquela época. Então, ele trazer isso nos seus poemas, essa crítica, apesar da parte satírica dele ter trazido vários problemas para ele. Também, gente, crítica e manifestação, até certo ponto, nacionalista em sua poesia. Boca do Inferno, seu apelido, surgiu por conta de sua poesia satírica. Envolveu-se profundamente com a política daquele tempo. É importante lembrarmos que a palavra política vem do grego polis, cidade, referência à vida na cidade. Gregório de Matos focava em seus poemas satíricos a política do século XVII na Bahia. Gente, então assim, a gente pode falar que de certa forma o Gregório de Matos ele tinha uma política nacionalista. Mas cuidado, gente, eu não posso classificá-lo dessa forma. A gente pode falar que de certo modo a sua literatura é desse modo. Justamente porque ele vai defender o que é daqui. Então, por isso que ele está tão triste, tão mal com tudo o que está acontecendo. Porque ele quer defender o que é do Brasil. Mas, especificamente ali da Bahia.
Então, gente, essa cunha que ele recebeu de boca do inferno é justamente por conta da sua poesia satírica. Por que do inferno? Porque ele falava. Então ele não se importava, ele tornava então a vida das pessoas um verdadeiro inferno, justamente por não se preocupar com as consequências disso. Então, gente, quando nós falamos que ele se envolve com essa parte política, a gente tem que lembrar que política vem de polis, do grego, que quer dizer cidade. Ou seja, a política está relacionada, então, com a cidade, tá? Então, essa relação ela é extremamente importante. Então, a gente tem, por exemplo, a corrupção, a injustiça social, os mandos e desmandos de seus governantes sendo, então, explorados pelo Gregório de Matos. Naquela Bahia, o absolutismo consolidou-se como sistema político, cuja característica principal era a centralização absoluta do poder nas mãos do rei. O rei ditava as regras e as mudava, sem necessária interferência de seu conselho ou população. Ou seja, gente, então nós podemos falar que algumas coisas são criticadas diretamente pelo Gregório de Matos, como, por exemplo, a corrupção, a injustiça social e os mandos e desmandos do rei. Aqui a gente tem uma outra informação importante. Nós estamos falando, então, do sistema absolutista, onde o rei ele é absoluto, pleno. Então, ele decide, ele manda. Se ele quiser que eu pare nesse momento de dar aula, por exemplo, ele poderia chegar aqui e falar, não vai mais dar aula. Então, ele tinha pleno poder. Ninguém podia interferir, então, naquilo que ele decidia. Então, a gente pode fazer um parâmetro com a democracia atual, justamente porque atualmente nós vivemos um sistema de república democrática. Então, o presidente, ele não toma nenhuma decisão sozinho. O Congresso Nacional, composto do Senado e da Câmara dos Deputados, tem papel determinante em toda e qualquer mudança. A poesia de Gregório de Matos já circulava oralmente pela sociedade em forma de pasquins. Inclusive, muitos textos que circulavam não eram de sua autoria. Então, gente, fazendo um paralelo com o que o Gregório de Matos está criticando, atualmente nós temos, o presidente da República. Porém, gente, ele não pode decidir nada sozinho. Ele depende que os outros órgãos do governo decidam também. Então, uma decisão em conjunto, onde a maioria vence, porque nós vivemos uma república democrática. Também, gente, os textos do Gregório de Matos, eles circulavam na Bahia daquela época. Esse nome, gente, pasquins, é a mesma coisa que manuscritos, então são textos escritos à mão. Então, grande parte desses textos que a pessoa assinava como Gregório de Matos não eram compostos por ele. Então, não se tem 100% de certeza de que foi ele realmente que produziu todos esses textos, tá? A gente tem uma certa dúvida em relação a isso. E, gente, tanto que alguns dos seus poemas eram copiados e colados nos muros da Catedral da Bahia. Geralmente, os que investiam críticas contra as autoridades. Então, assim, gente, o Gregório de Matos, não satisfeito com isso, o que ele fazia? Ele pegava, ou alguém pegava, a gente não sabe exatamente, e colava esses poemas com crítica direta, então, aos governantes daquela época na catedral. Justamente porque, gente, na época era muito comum as pessoas irem à igreja fielmente, sempre mantendo aquela rotina de ir à igreja. Então, era um lugar que ele tinha certeza que as pessoas que ele criticava iriam passar. Então, por isso que ele colocava nesse lugar de grande circulação de pessoas. Lembrando, gente, que a gente não tem 100% de certeza se só ele fazia isso, ou então se tinham outras pessoas junto com ele que também produziam isso. É um dos mistérios. Uma das únicas formas da gente provar isso, gente, é fazendo um estudo detalhado, então, das produções do Gregório de Matos. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!